Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs, reunidos para celebrarmos nesse dia a memória dos nossos fiéis defuntos, queremos pedir ao Senhor nosso Deus a graça de contemplar toda a face dele, contemplar também a sua misericórdia na nossa vida. Para melhor celebrarmos estes santos mistérios, peçamos perdão pelas nossas faltas. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Piedade de nós. Oremos. Senhor, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos salvastes pela morte e ressurreição do vosso Filho, acolhei com bondade os vossos fiéis defuntos, de modo que, tendo eles acreditado no mistério da ressurreição, mereçam alcançar as alegrias da bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Macabeus. Naqueles dias, Judas Macabeu fez uma coleta entre os homens de cerca de 2.000 dracmas de prata e enviou-as a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício de expiação pelos pecados dos que tinham morrido, praticando assim uma ação muito digna e nobre, inspirada na esperança da ressurreição. Porque se ele não esperasse que os que tinham morrido haviam de ressuscitar, teria sido em vão e supérfluo orar pelos mortos. Além disso, pensava na magnífica recompensa que está reservada àqueles que morrem piedosamente. Era um santo e piedoso pensamento. Por isso é que ele mandou oferecer um sacrifício de expiação pelos mortos para que fossem libertos do seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A salvação
Assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele sabe de que somos formados e não se esquece que somos pó da terra. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. Os dias do homem são como fino, ele desabrocha como a flor do campo. Mal sopra o vento, desaparece e não mais se conhece o seu lugar. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. A bondade do Senhor permanece eternamente sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de cumprir os seus preceitos. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós sabemos que se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos céus uma habitação eterna, que é obra de Deus e não é feita pela mão dos homens. Por isso, estamos sempre cheios de confiança, sabendo que, enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como exilados, longe do Senhor, pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. E com esta confiança, preferíamos exilar-nos do corpo para irmos habitar junto do Senhor. Por isso, nos empenhamos em ser-lhe agradáveis, quer continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de sair dele. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que receba a cada qual o que tiver merecido, enquanto esteve no corpo, quer o bem, quer o mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Acreditas nisso? Disse-lhe Marta: Acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a comemoração do Dia dos Fiéis, de todos os fiéis defuntos. A Igreja, como nós já sabemos, desde muito tempo, já vem a celebrar esta data comemorativa, desde o século XI, no qual, através de um monge, começou a rezar e a pedir que os outros também rezassem pelos seus fiéis defuntos, por todas as almas. E a comemoração desse dia coloca, assim, a Igreja para todos nós um convite de fazer uma memória para aqueles que nós amamos, que já partiram deste mundo. Um dia de oração, de rezarmos por todos aqueles que, com certeza, necessitam de alcançar a graça da salvação, o perdão dos pecados. Então é um dia dominado, sobretudo, pela saudade afetuosa. Quem não lembra de alguém ou de algum ente querido, seja pai ou mãe, avô, tio, primo, irmão, que já partiram, que já foram primeiro para a casa do Pai? Então esse dia da saudade afetuosa das pessoas que nós amávamos enquanto estavam vivas. É um dia também que, devido à pandemia, nós sabemos, Santo Padre estende-se não somente 8 dias para fazermos as visitas e para alcançarmos, as indulgências para os nossos entes queridos. Agora estendido para todo esse mês de novembro. Então, somos todos convidados a rezar em sufrágio das almas, que já partiram, sobretudo os nossos parentes. Nós, cristãos, devemos ter a consciência de que a morte para nós, ela tem um sentido. Muitos não gostam de falar da morte, mas nós sabemos que para nós cristãos, a morte tem um sentido. Para aqueles que viveram e acreditaram e serviram a Deus, a morte tem um sentido, porque a morte é como uma porta, é uma passagem deste mundo para o Pai. Então as almas dos justos não estão mortas, estão nas mãos de Deus. A nossa fé, crer fielmente nisto. Então a própria palavra de Deus, em outra passagem, vai dizer que as almas dos justos estão nas mãos de Deus. Então nós, pela nossa fé, acreditamos que os mortos vivem no sentido bem verdadeiro e estão juntos de Deus. O que nós devemos fazer enquanto meditamos esse dia, mais do que lembrarmos dos mortos, é justamente lembrar ou falar da morte e da esperança na ressurreição. As duas coisas estão intimamente ligadas. Para nós, crentes, não se pode apenas frisar, fortalecer o sentido da morte em si,
mas da esperança na ressurreição que nós temos em Cristo. Pois a morte é uma realidade e que ninguém escapa dela. A morte, diante dela, todos nós somos iguais. Não há doutores, não há mestres, não há pobres, nem ricos. Todo mundo diante da morte é igual. Não adianta um querer ser melhor do que o outro diante da vida, mas a morte nos iguala. Não há nada que possa possuir, ou mesmo prestígio nenhum. Ela nos iguala a todos. Mas há uma diferença. Para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que o servem, a morte tem um sentido todo singular, diferente daqueles que apenas colocam a sua esperança naquilo que possui. Depois, diz-nos o Evangelho que nós acabamos de escutar: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus apresenta-se como esse caminho para nós, a ressurreição e a vida. Quem acreditar nele tem a vida eterna, assim diz para Marta. Em Cristo Jesus, abriu-se assim uma nova perspectiva para nós, onde a morte já não é mais o fim, que muitas vezes nos desespera quando nós perdemos alguém que amamos. Mas a morte, como disse, deve ser essa porta que nos faz chegar a uma nova realidade em Deus, uma realidade de vida nova. Meus irmãos, para quem acredita em Deus, para quem acredita nesta passagem do Evangelho que acabamos de escutar, que Jesus é a nossa ressurreição e a vida, a morte não é um salto para um lugar, vamos dizer assim, vazio, mas é um salto para os braços do Pai. Não podemos colocar as nossas desesperanças apenas naquele sentido último em que a nossa vida parte, mas colocar a esperança naquele que nos acolhe e que nos espera de braços abertos. Sem a ressurreição, a nossa fé seria vã, seria vazia. Sem a ressurreição, não teria nenhum sentido nós estarmos aqui celebrando este santo sacrifício. Mas, é claro, para aqueles que não têm fé no Cristo ressuscitado, ainda a morte continua a ser um desespero, algo que não se compreende. Por isso é importante colocar nesse dia a nossa fé sobre a ressurreição, sobre esta esperança de vida nova. Aquilo que nós escutamos nestas leituras desta missa deve abrir para nós essa perspectiva dessa esperança na vida que nós devemos um dia estarmos em comunhão com Deus. Peçamos ao Senhor nosso Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, por todos os nossos entes queridos, mas também lembrar daqueles que não têm ninguém para rezar por eles, que já partiram. Nós chamamos, os inocentes e também chamamos aqueles que com certeza morreram e não têm parente para poder rezar e fazer as orações em sufrágio das suas almas. Nós, como cristãos, temos esta obrigação de rezar não somente pelos nossos, mas por tantos que morreram e não têm quem lhe ofereça uma oração em sufrágio da sua alma e pelo perdão dos seus pecados. Que Nossa Senhora interceda também por nós, para que, fortalecendo a nossa fé na ressurreição, tenhamos a certeza de um dia estarmos todos reunidos na casa do mesmo Pai. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor da vida e da morte, pedindo-lhe que dê o descanso eterno a todos os fiéis defuntos e a paz aos que choram com saudade, dizendo: ouvi-nos, Senhor.
para que a Igreja, mãe e mestra da verdade, cuide sempre de seus filhos neste mundo e interceda por aqueles que já partiram. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os nossos familiares defuntos e todos aqueles de quem já ninguém se lembra possam contemplar o rosto de Cristo glorioso. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todas as famílias que estão tristes recordem os seus defuntos com amor e com esperança, orem por eles ao Pai do céu. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os fiéis de Jesus Cristo recebam dele o sentido cristão da vida e se empenhem por viver com ele, como ele mandou. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor, que é clemente e compassivo, livre todos os seus fiéis defuntos do poder das trevas e da morte eterna. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da nossa comunidade possam contemplar no céu com alegria o rosto de Cristo ressuscitado. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá, mas há de viver. Dignai-vos despertar a nossa esperança, para que possamos saborear na terra a glória a que nos chamais no céu. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de bondade infinita, que purificastes na água do batismo os vossos servos defuntos, purificai-os também agora no sangue de Cristo, por este sacrifício de reconciliação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação
dá-vos graça sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Tomando sobre si a nossa morte, Ele livrou-nos da morte eterna, oferecendo por nós a sua vida, abriu-nos a porta da vida imortal. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Lembremos dos nossos parentes, amigos próximos. Admitir na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta Mártir e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ouçamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Pelas correntes das águas,
Brilhe para eles a luz perpétua. Vivam para sempre com os vossos santos, porque vós sois bons, Senhor. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Oremos. Ao recebermos o sacramento do vosso Filho, que por nós foi imolado e ressuscitou glorioso, humildemente vos suplicamos, Senhor, pelos vossos fiéis defuntos, para que, purificados pelo mistério pascal, alcance a glória da ressurreição futura. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marta, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.